Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, falaremos um pouco sobre um erro que a SPPrev vem cometendo nos descontos previdenciários dos aposentados e pensionistas em desfavor deles. Antes, porém, alguns esclarecimentos. Ações coletivas. Praticamente todas as entidades sindicais, incluindo a Udemo, propuseram ações judiciais contra os novos descontos previdenciários, sejam na forma de ação direta de inconstitucionalidade, onde se pleiteia que determinado dispositivo da Lei Complementar 1012 de 2007 seja declarado inconstitucional, portanto, perdendo a validade, sejam na forma de ação ordinária coletiva de nulidade, onde se requer a anulação de toda uma norma legal, no caso, o Decreto 65.021. Nesses casos, em ambos esses casos, a decisão final caberá ao Supremo Tribunal Federal. Todos nós sabemos o tempo que dura, o tempo que demora a tramitação dessas ações. Ação individual. Já na ação individual que a Udemo está propondo, no que vem sendo seguida por outras entidades da educação e dos servidores públicos, o que se questiona é, além do direito, a interpretação e a consequente aplicação que vem sendo dada pela SPPrev a um determinado dispositivo legal, que a Udemo considera equivocada. Portanto, será uma ação contra a SPPrev. Há alguma incompatibilidade entre essas ações, as coletivas e essa individual? Nenhuma. Senão, a Udemo não iria propô-la, obviamente. Vejamos o texto questionado. É o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 1012 de 2007, que se repetiu no artigo 2º do Decreto 65.021 de 2020. Colegas, infelizmente nós temos que citar toda essa legislação. Mas o que interessa mesmo vem agora. Parágrafo 2º. Havendo déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o caput incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere um salário mínimo nacional. Em termos bem simples, vamos entender dois tipos de déficits. Um que é chamado de atuarial, das empresas, não é? E outro que vamos chamar de real. Você calcula que vai receber R$ 20.000 até o fim do ano e calcula também que vai ter R$ 22.000 de despesas lá no fim do ano. Então, você está projetando um déficit de R$ 2.000 para o fim do ano. É estatística, são projeções, é probabilidade. Deve acontecer, mas poderá não acontecer. Isso é o que nós vamos chamar de déficit atuarial. Ou seja, são projeções que se fazem para saber a entrada e saída que você vai ter de recursos. Agora, comparem com o seguinte. Você ontem recebeu R$ 20.000 e tinha para pagar R$ 22.000. Então você tem um déficit de R$ 2.000. Isso é o déficit real. Então aqui, colegas, atenção, dois destaques. Primeiro, havendo déficit atuarial. Esse déficit tem de existir, ele tem de ser comprovado e no momento não foi. Segundo, a contribuição incidirá sobre o montante que superar um salário mínimo nacional.
Ora, sendo o salário mínimo equivalente a R$ 1.045, então, por exemplo, uma aposentadoria ou pensão no valor de R$ 3.045 terá um montante de R$ 2.000 que supera o salário mínimo nacional, ou seja, R$ 3.045 menos R$ 1.045, que é o salário mínimo, dá um total de R$ 2.000. Então, a base de cálculo para a contribuição previdenciária será de R$ 2.000. Mas para a SPPrev, não. A base de cálculo continua sendo de R$ 3.045. Aí está a divergência. Compare os valores acompanhando nesta planilha. No total de proventos de R$ 7.500, a base de cálculo para a SPPrev é de R$ 7.500. Já para a Udemo, a base de cálculo é de R$ 6.455. Por quê? Porque dos R$ 7.500 você tem que subtrair os 1.045, que é o piso salarial nacional, ou seja, o montante que supera o piso salarial nacional é de R$ 6.455. Um outro exemplo, no total de proventos de R$ 7.000, a base de cálculo para a SPPrev é de R$ 7.000. Para o Demo, não, é de R$ 5.955. Por quê? Porque do montante de R$ 7.000, que é o montante total, você tem que subtrair o montante que supera o salário mínimo nacional, que é de R$ 1.045. Portanto, 7.000 menos 1.045, R$ 5.955. Um outro exemplo, total de proventos de R$ 6.300. Para a SPPrev, base de cálculo, mesma coisa, R$ 6.300. Para o Demo, base de cálculo, R$ 5.255. Ou seja, R$ 6.300 menos R$ 1.045. Outro exemplo, total de proventos, R$ 4.500. Base de cálculo para a SPPrev, R$ 4.500. Base de cálculo para o Demo, R$ 3.455, ou seja, R$ 4.500 menos R$ 1.045. Outro exemplo, total de proventos, R$ 3.250. Base de cálculo para a SPPrev, o mesmo, R$ 3.250. Base de cálculo para a Udemo, R$ 2.205, ou seja, R$ 3.250 menos R$ 1.045. Vamos repetir, colegas? Olha, R$ 3.250 é o montante total. Mas do montante total, você tem que subtrair o salário mínimo nacional, R$ 1.045. Por quê? Porque a lei diz que é do montante que supere o salário mínimo nacional, ou seja, aquilo que estiver acima do salário mínimo nacional. Portanto, pegando o último exemplo, de 3.250, que é o total de proventos, você tem que retirar um salário mínimo nacional, R$ 1.045, e terá um total de R$ 2.205. Essa é a base de cálculo para os descontos no entendimento da Udemo. Partindo dessa premissa, a Udemo entende que a SPPrev comete um erro matemático, induzido por uma interpretação errada de um dispositivo legal que acaba beneficiando o Estado
mas prejudicando os aposentados e pensionistas. Neste caso, a contribuição não incidirá sobre o montante dos proventos, mas sim sobre o montante que superar um salário mínimo nacional. E, insistimos, as ações não se anulam nem se colidem, ou seja, as ações coletivas, as duas ações coletivas e essas ações individuais não são incompatíveis. É óbvio que se fossem, a UDEMO não estaria propondo. Além do que, colegas, esta ação individual, ela é opcional. É opcional. Os colegas que quiserem poderão acionar a UDEMO e a UDEMO vai propor essa ação por elas. Os colegas que não quiserem ou não estiverem seguros não são obrigados a fazê-la. Agora, não propor esta ação porque estão ouvindo dizer aí que poderão ser prejudicados, desculpem, colegas, mas acreditem na UDEMO. Aliás, a UDEMO está dando provas constantes e constantemente de que merece a credibilidade, principalmente dos seus associados. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de UDEMO.